Estamos de volta com o Vida e Saúde, agora falando diretamente dos estúdios do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Aqui você encontra diversos cursos de graduação e especializações, e se você quer saber mais informações, acessa lá unasp.br. E olha, entre os dias 27 e 30 de julho, aconteceu aqui o 9º Congresso Internacional da AMA, a Associação dos Médicos Adventistas, com o tema Uma Vida para Servir e Muitas para Salvar. Para você conhecer mais do trabalho dos médicos membros da AMA, acesse médicosadventistas.org. Hoje é dia de conversar com o Dr. Alexandre Rocha, que é clínico geral e pós-graduado em nutrologia. Doutor, tudo bem? Tudo certo. Bem-vindo aqui nesse espaço. A gente tem aqui uma nuvem de palavras com alguns remédios muito conhecidos da sua prática. Quero que você escolha um para comentar com a gente hoje. Eu vou de descanso. Vamos ao descanso, então, agora, a partir da nossa conversa aqui. Muito bem. Olha, ele que tem essa especialização em nutrologia, vai falar sobre descanso, até porque todos são importantes, né, doutor? Com certeza. É bem interessante isso, Teru, porque o nosso corpo, a gente divide, né, todas essas especialidades e tal, porque não dá para saber tudo que tem que saber em uma vida. Mesmo que a gente vivesse 200 anos, ainda não daria para aprender tudo. Mas tudo funciona junto, uma coisa depende da outra. E o descanso é um negócio interessante porque ele interfere no funcionamento de absolutamente tudo no nosso organismo. Então tem tudo a ver com vida, né? Na verdade a gente especializa numa área, na verdade a nutrologia, a nutrologia e o que eu exerço principalmente, né, como clínica ou medicina de família, que eu também atuo, elas são generalidades. Eu falo brincando que não é especialidade, é uma generalidade. Então a gente aborda bastante coisa, né? Abrange pessoas. Doutor, na pandemia, eu acho que esse remédio que você escolheu, o descanso, ele ficou bastante destacado, bastante em evidência, porque a gente viu vários estudos que já tinham sido realizados sobre uma nova perspectiva, e a gente viu muita coisa sendo pesquisada quanto ao descanso por conta da nossa imunidade e a resposta que as pessoas que usavam descanso tinham comparada com aquelas pessoas que não descansavam adequadamente. Queria que você contasse pra gente o que acontece com o nosso corpo quando a gente descansa, quando a gente dorme bem e quando a gente tem aquelas pausas também importantes durante a semana ou as férias anuais. Legal. É bem interessante que eu vou partir de um negócio geral, ambiental, e depois a gente vai para o nosso corpo propriamente dito. Teve vários relatos em muitas cidades que começou a ter a presença de animais silvestres cruzando as ruas, tipo veados, visualizando o fundo dos canais lá em Veneza, por exemplo. Então, o descanso ele faz bem para tudo, para a terra, né? Então, Deus, quando ele criou a terra, ele criou para períodos de descanso. A gente é que acabou mudando isso e a gente colhe as consequências. No nosso organismo, o descanso ele tem um papel fundamental. A gente funciona de maneira melhor quando a gente descansa bem. Então, eu estou falando isso assim, e foi legal ter pego esse assunto, porque é uma coisa que eu também preciso melhorar. Eu acho que todo mundo tem o que crescer, né? Mas vocês fazem muitos plantões também, podem fazer à noite, Aí né? que tá, Peru. Na minha família a gente escolheu não ter, a gente não faz mais plantão, mas ainda assim a gente às vezes acaba abusando de horários e tal, aproveita depois que a turminha foi dormir, a gente continua pesquisando e vai estudando, na hora que você vê, passou muito mais tempo do que desejava. Então isso acaba tendo um preço. Mas de maneira geral, o descanso ele tem uma função importante para todos os sistemas eles são beneficiados com o descanso. Então, se a gente fala, por exemplo, do descanso no aparelho digestivo, a gente já falou sobre isso inúmeras vezes, a questão do jejum, ele é importante. O descanso interfere no sistema imunológico, melhora é durante o descanso que a gente produz neurotransmissores, repõe os nossos estoques de neurotransmissor, então a gente melhora nosso foco, concentração, a inteligência, a criatividade. Em última instância, coisas importantes, a própria tomada de decisões, ela depende da gente estar com o cérebro funcionando direitinho. Então, as decisões que a gente vai tomar, em última instância, do ponto de vista espiritual, até a maneira como a gente adora a Deus é influenciada se a gente está bem descansado ou não. Então, isso abrange tudo. Interessante isso, né? Agora, se a gente para pensar, talvez eu esteja tratando um diabetes, talvez eu esteja tratando um problema do meu coração, talvez um problema de dor crônica.
tomando remédio, indo ao especialista com frequência, mas eu não estou dando atenção para o descanso. A privação de sono, insônia, ou uma fase da vida que a gente possa, né, fase com bebê pequeno, que a gente está com privação mesmo, vai trazer para a gente resultados negativos em todas essas áreas que você mencionou? Até parece que você leu o roteiro, Teru. Essas três coisas que você comentou, a questão de infarto, o diabetes especificamente, tinha mais uma coisa que agora fugiu, mas eles podem ser diretamente desencadeados ou eles têm um risco maior de surgir em pessoas que têm uma privação crônica de sono. Então, pessoas que habitualmente, seja por uma questão de trabalho, seja por hábito de vida mesmo, Não dormem bem. abusam da questão do descanso, não dormem bem, elas têm um risco maior de desenvolver essas doenças, especificamente essas que são mais bem estudadas. Mas outras coisas também interferem. A própria questão de ansiedade, ela pode ser desencadeada ou pode estar relacionada à privação de sono. A depressão é uma doença que depende de neurotransmissores e a falta de sono, de repouso adequado, interfere. E a gente está falando de repouso no âmbito diário, que seria o sono, mas a gente poderia falar do repouso num âmbito menor, por exemplo, no horário de trabalho. Às vezes fazer pequenas pausas de 2, 5 minutinhos, levanta, vai tomar uma água, sai, dá uma volta, não fica tanto tempo sentado, isso tem um impacto benéfico no nosso organismo também. Se a gente fala do repouso num âmbito semanal, por exemplo, que é o plano de Deus para nós, isso tem vários estudos que demonstram essa questão. A gente poderia falar do repouso num intervalo maior de tempo, pensando na questão anual, férias, enfim. O repouso ele tem um papel importante e muitas vezes ele é negligenciado. Às vezes as pessoas, pensando em performance, acabam sacrificando o repouso, que seria um instrumento para melhorar a performance delas. Percebe? É uma armadilha, né? Falando em performance, então vamos pedir para o doutor Alexandre contar para a gente o que a gente pode fazer para ter uma performance de sono melhor, uma rotina, dicas de ouro, doutor. O repouso, ele depende do nosso corpo estar preparado para aquilo. Então, a própria invenção da eletricidade, a descoberta da eletricidade, a luz elétrica, é uma coisa que mudou os nossos hábitos. Tem alguns estudos até contestando isso, questionando se a gente realmente dormia mais há 200, 300 anos atrás, mas de maneira geral, o que a gente observa é que não é só a presença de dispositivos eletrônicos, mas o tipo de luz interfere na nossa produção de melatonina, por exemplo, a coloração de luz, por isso que muitos aparelhos mudam a cor da tela depois do horário que já está à noite. Mas, de maneira geral, se a gente reduz o número a iluminação, a quantidade de luz em casa, o número de lâmpadas acesas, coloca um horário para telas em geral, televisão, celular, tablet, computador, enfim. A gente já O começa a ideal fazer uma seria o coisa... quê? Desligar 2 horas antes? Uma hora antes de ir para a cama? O ideal seria que a gente limitasse isso às horas do dia. Tá. Depois que ficou a noite, a gente não deveria fazer mais isso. Mas a gente vive num mundo real. Eu acho que a gente precisa adaptar, cada um reconhecer dentro da sua necessidade, da sua possibilidade, o que dá para fazer. Tem algumas coisas, por exemplo, que são estimulantes, mas que não são telas, por exemplo, que não tem a ver com luz, mas que seriam, por exemplo, alimentos. E tem gente que se tomar determinadas bebidas ou determinados alimentos depois de certo horário não consegue dormir. Tipo? Os estimulantes em geral. Café e chocolate de maneira mais clássica. A gente poderia citar também os derivados do mate e todas as preparações a partir de Camellia sinensis, que é o chá verde, chá preto, chá branco, todos eles são chá vermelho, eles são da mesma planta, são preparações diferentes. Se eu tomo isso de manhã, pode influenciar na minha noite de sono, doutor? De maneira geral, o entendimento é que não, mas isso interfere no funcionamento do nosso corpo em geral. Lá na clínica onde eu trabalho, lá no Retiro, a gente recebe muitas pessoas que começam às vezes a ter dor de cabeça no processo de desintoxicação e falar, provavelmente é relacionado ao café. Tá. Puxa, mas eu tomo café só de manhã, eu só um pouquinho, eu não fico tomando ao longo do dia. Mas mesmo esse hábito, ele criou uma certa dependência e quando eu retiro aquele estimulante, a pessoa tem os sintomas dessa dependência. Então, assim, respondendo de maneira empírica, sim, interfere. São dicas que a gente com certeza consegue adaptar, mudar, pela graça de Deus e também com a ajuda de especialistas como o doutor Alexandre. Quero te agradecer aqui mais uma vez, doutor. É uma alegria estar aqui junto com vocês, compartilhando conhecimento, e é muito bom mesmo. É bom
ensinar e aprender junto, né? A gente precisa estudar e repensar os nossos hábitos quando a gente está falando sobre isso também. Se você quiser conhecer mais sobre o Dr. Alexandre e o seu trabalho, acessa lá a Clínica Retiro da Saúde, @Retiro da Saúde no Instagram, e você vai ter acesso a um conteúdo precioso. Doutor, obrigada mais uma vez. Se você é de casa, até a próxima semana com mais uma entrevista aqui diretamente dos estúdios do UNASP Campus Engenheiro Coelho.